Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que temos para adorarmos ao Senhor, nos unirmos em adoração, em oração. Nessa noite podemos praticar aquilo que a palavra nos ensina, que é orarmos uns pelos outros, né? Nesse momento tão difícil que temos passado, dias tão difíceis, nós encontramos na igreja, encontramos na família de Deus, né? Força, encontramos no nosso irmão palavra de conforto, palavra de ânimo. Então, nessa noite, que bom que você está aqui com a gente para clamarmos ao Deus que tudo pode fazer. Amém? Então, nessa noite, fique ligado com o Senhor, né? Desligue tudo aí que está concorrendo com o culto, né? De repente tem gente que está no celular e com a televisão ligada também. Desliga a televisão, fica só no culto, para que o Espírito Santo venha falar e você consiga ouvir e entender o que Ele tem para realizar na sua vida aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? Quero ler com você, lá em Salmos 86. Salmos 86. Olha o que diz lá. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Aleluia! Veja, meu irmão, que palavra tremenda para o nosso coração nessa noite. Quantos de nós, nesse domingo, 25 de abril de 2021, estão em aflição, estão passando por alguma situação que o tem deixado com medo, aflito? Quantos de nós não estão passando por alguma necessidade? Quantos de nós, então, não se encaixa perfeitamente nesse verso primeiro aqui? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, porque eu estou aflito e necessitado. Talvez essa seja a tua situação nessa noite. Talvez você que está aqui com a gente nesse culto, seja a sua história. Nessa noite, para você, essa palavra é real, porque é você que está aflito e necessitado. Mas o verso 5, ele traz para nós o conforto, o consolo, a alegria de saber o que Deus faz com aqueles que estão aflitos e necessitados. E o verso 5 diz que o Senhor é abundante em benignidade para com todos os que invocam a Ele. Então, o que eu tenho para dizer para você nesse momento inicial de culto, se é o teu caso, se é você que está passando por aflição e necessidade, o que você deve fazer nessa noite é invocar o nome do Senhor, porque aqueles que invocam, conforme o versículo 5 diz, o Senhor, Ele é benigno, e Ele é benigno abundantemente, Ele derrama abundantemente, ou seja, é acima da sua compreensão a benignidade de Deus. Então, se for a tua situação, invoque o nome do Senhor nessa noite, amém? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Deus? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós invocamos o teu nome. Deus, alguns de nós aqui nessa noite, ó Pai, estão justamente, ó Pai, nessa situação que o salmista estava. Estão em aflição, estão em necessidade, Pai. Estão passando, Senhor, por um momento difícil. Alguns desses, ó Pai, que nos ouvem nessa noite, ó Deus, a família está passando, Pai, por um momento muito delicado e complicado. Ó Senhor, mas a Tua palavra não para por aí. Ela diz, Senhor, que Tu és benigno, abundantemente benigno, para com aqueles, ó Pai, que invocam o Teu nome. E aqui, Senhor, nós estamos invocando o Teu nome.
chamando o Senhor, ó Pai, para, ó Deus, suprir a necessidade daquele, ó Pai, que precisa nessa noite. Para, Senhor, trazer o consolo sobre esse coração que chora, Pai, a dor da perda, a dor, Senhor, do medo. Ó Deus, derrama, Pai, abundantemente do Teu Espírito, Pai, sobre cada casa, sobre cada família nessa noite, e muda, Senhor, essa história, para o louvor do Teu nome, Senhor. Assim, ó Pai, nós invocamos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Quero convidar você a louvar e adorar ao Senhor, celebrar o nome do Senhor, com o nosso ministério de louvor. Se eu passar
sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém, graças a Deus. Chegou a hora, querido, de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Chegou a hora que Deus quer falar ao nosso coração. Então, acalma o teu coração, aquieta a sua alma, para que a voz do Espírito você consiga ouvir, discernir, entender claramente o que Ele quer falar ao teu coração. Amém? Então, coloca o teu coração diante do Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, toca o nosso coração nessa noite, que o teu Espírito traga entendimento sobre nós. Teu Espírito, Senhor, é que nos convence acerca de todas as coisas. Então, nesta noite, pedimos a Ti, Pai, fala ao nosso coração, nos ajuda a entender e, ó Deus, nos ajuda a praticar o que a Tua palavra diz, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nessa noite e eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25, apenas um único versículo. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, esta é a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez nessa noite, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, temos passado aí por esse período de pandemia, e observamos, e chega a notícia até nós, de que muitas famílias têm enfrentado a dor e a aflição do luto, da perda do ente querido. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E talvez a dor do luto seja a dor mais intensa, mais aguda que alguém pode enfrentar. Essa dor, ela vem assolando o peito, latejando a alma, apertando a tal ponto que só conseguimos corresponder a esta dor através das lágrimas, deixando o nosso coração chorar. E essa dor da perda tem passado por muitos lares, alguns vizinhos nossos, amigos, e todos nós passaremos por isso algum dia. Todos nós enfrentaremos isso algum dia. Não há uma família sequer que escape de passar. Ou você algum dia já passou por isso, ou algum dia passará por isso, pela dor da perda de um ente querido. Não é fácil ser privado do convívio de quem nós amamos, de se despedir de alguém e saber que você não poderá mais abraçar essa pessoa, conviver com essa pessoa. Isso é uma dor imensurável. Não há como descrever.
Não há como descrever. Você ser privado do convívio de um pai, de uma mãe, do esposo, da esposa, de um amigo do peito. Isso assola o nosso coração. E não foi diferente com Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de João, capítulo 11, Jesus recebe uma má notícia. O seu amigo, a quem ele amava, não somente Lázaro, mas Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Esse amigo Jesus estava doente. E quando 4 dias depois Jesus chega até o cenário dessa família, a família já estava vivendo um luto, porque Lázaro, o amigo de Jesus, o amigo a quem Jesus amava, o seu amigo querido, tinha morrido. E Jesus chega nesse ambiente de família, nesse ambiente familiar. E aí a Marta e a Maria chegam para Jesus chorando, pranteando a dor da perda do irmão e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o texto vai dizer que Jesus chega para ela e declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus, ele é a própria vida. Está diante de um cenário de morte. E ele declara: eu sou a ressurreição. Mesmo ele sendo a própria vida, ele chega diante do túmulo de Lázaro. E o versículo de número 35 vai dizer: Jesus chorou. E Jesus ali, ele começa a chorar a perda. Jesus começa a chorar pela perda do seu amigo querido, do seu amigo do peito, do seu amigo chegado. Jesus, mesmo sendo Deus, isso revela também a humanidade de Cristo na terra. Jesus chora ao ver aquele cenário de luto, de dor, de desespero e o seu amigo Lázaro morto. Há um consolo para aqueles que choram. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Jesus vai dizer: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Para aqueles que estão em Cristo, há uma viva esperança, pois sabemos que há um lugar preparado para nós. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. Vou para lá preparar um lugar para vocês. Há muitas moradas. E Jesus foi preparar a nossa morada e voltará para nos levar para essa morada. Então há uma viva esperança. Há um consolo de Deus para o nosso coração que está em luto. Há um consolo de Deus para o seu coração que está em luto. De repente você está passando, enfrentando o desafio da despedida de um ente querido, de alguém que você tanto ama. Mas nessa noite eu quero trabalhar com você justamente esse tema. O consolo de Deus para o coração em luto. Há um consolo de Deus para o coração que está em luto. E a primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, e a primeira evidência que nós vemos nesse texto, que Jesus se compadece da sua dor. Jesus entende a sua dor. Jesus se compadece da sua dor que você está enfrentando agora, da dor, da perda de um ente querido, da despedida amarga, que essa pessoa foi arrancada
de forma brusca da sua vida, e você se encontra sem saber o que fazer, sem chão. Mas Jesus se compadece da sua dor. Olha aqui o versículo de número 34 e 35. Mesmo capítulo 11. Diz assim: e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Versículo 35. Jesus chorou. Jesus se compadece da sua dor ao tal ponto de ele perguntar: aonde vocês o puseram? Eu quero ver aonde está. E ele chora diante desse cenário. Jesus chora, se compadecendo ali desse cenário de dor, de perda. Ele entende a sua dor, ele entende o seu sofrimento. No Getsêmani, a sua alma estava angustiada até a morte, ao ponto dele suar gotas de sangue. A sua alma estava angustiada até a morte. Ele entende a sua dor, ele entende a sua aflição. Ele passou por isso. Ele passou pela dor do desprezo, ele passou pela dor da angústia, ele passou pela dor da perda de um amigo, ele passou pela dor da cruz, ele passou pela dor do vexame, do escárnio, da blasfêmia. Jesus, ele entende. Jesus, ele não é um Deus longe, lá longe, distante, que não está vendo a sua dor, que não está vendo o seu luto. Pelo contrário, ele pergunta para você: aonde o puseram? Aonde está essa dor dentro do seu peito? Aonde está essa dor? Por isso que ele sobe e diz: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu desespero. Eu entendo a sua angústia. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar com você todos os dias. Não um momento, só no momento de alegria, mas todos os dias. A saber, o Espírito Santo. Esse ano na nossa igreja nós estamos falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E uma das características, uma das atribuições do Espírito Santo é ser o consolo. Então você que tem almejado, você que tem se enchido do Espírito Santo, pode ter certeza, Ele está consolando o teu coração. Se você está enfrentando um momento de dor, um momento de perda, um momento de angústia, de luto, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus te entende. Ele se compadece de você e pergunta: aonde está doendo? Eu sou o Consolador. Eu sou o Consolador. E o Espírito Santo, aquele que é o próprio Consolador, aquele que foi enviado por Deus Pai e Deus Filho, ele intercede por nós, juntamente ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, querido? Às vezes a dor é tão grande no teu coração que você com palavras não consegue expressar a Deus o sentimento, a angústia que você está tendo. E você só sabe chorar, 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 chorar. Mas o Espírito Santo, ele entende a nossa angústia, ele entende o nosso clamor, a nossa lágrima, interpreta a nossa dor, fazendo com que a nossa oração, mesmo que de forma de choro, chegue até o trono dos céus, como aroma suave. Porque ele entende, ele é o consolo, ele é o consolador. Ele não é uma força, ele é
uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você está passando por algum momento e vem um amigo e te consola, o Espírito Santo é este amigo, é este precioso amigo, ele é o próprio Consolador. Em tempos de luto, entenda, Jesus entende a sua dor. Jesus, ele não somente entende, como ele se compadece da sua dor. Aonde está doendo? Aonde está? Aonde colocaram? Jesus entende a nossa dor. Olha o que diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Versículo 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Ele é o Pai de misericórdia, Ele é o Deus de toda a consolação, não somente de algumas, ou somente de alguns tipos de consolação, Ele é o Pai de toda consolação. Jesus entende a sua dor, Jesus entende a sua angústia. Não somente entende, mas ele pergunta: aonde está a dor? Ele perguntou para Maria: aonde puseram Lázaro? Aonde o colocaram? E Jesus chorou. Ele se compadece. Ele se compadece. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que a morte, ela não tem a última palavra. E nesse cenário onde Lázaro estava morto, de repente a morte saindo de forma sorrateira, jubilosa, achando que havia vencido a batalha, só que aquele que é a própria vida dá um brado entre os sepulcros e diz: aonde está, ó morte, a sua vitória? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Isso serve de consolo para o meu e seu coração. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 55. Diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele matou a morte. Jesus venceu a morte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Ela não tem mais a última palavra. Ela não dá o veredito final. Depois disso ter acontecido, olha comigo o versículo de número 43. E depois de dizer isto, Jesus dizendo, né? Ele fez a oração e depois disso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Não é a morte que vai ditar, mas Jesus Cristo tem a voz de comando. A morte não é a última palavra. Ela não tem a última palavra. Jesus tem a última palavra. E ele diz: Lázaro, venha para fora. Quem está dando o comando é o Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra. A morte não tem a última palavra. Lázaro, venha para fora. Choramos sim a dor da saudade, mas não mais o sentimento de perda, porque perdemos quem não sabemos onde está. Quando enterramos os santos de Deus, aqueles nascidos de novo, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sabemos sim aonde eles estão. Então não mais choramos
com o sentimento de perda. Choramos sim a saudade, a falta que a pessoa nos fará. Mas aqueles que entregaram a sua vida, aqueles que nasceram de novo, sabem para onde irão. E nós sabemos, quando nós enterramos os nossos entes queridos, os santos de Deus, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, nós sabemos muito bem aonde eles estão. Para os que estão em Cristo, os que nasceram de novo, o morrer é partir para o Senhor, é partir para a morada eterna, é partir para morar com Cristo. Então, queridos, entenda que essa palavra sirva de consolo para você. Jesus, ele se compadece da sua dor. E a morte não tem a última palavra. Cristo na cruz, ele morreu no meu e no seu lugar. E a morte estava jubilosa, achando que tinha vencido Cristo, o Messias prometido. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou e a morte foi exterminada. O último inimigo de nossas almas foi vencido. A morte foi vencida por Cristo Jesus lá naquela cruz. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira e última lição, meus irmãos, para nós finalizarmos nessa noite, é que aprendemos que o túmulo não é a nossa jornada final. O túmulo não é a nossa jornada final. Sabemos que passaremos por dores neste mundo, porque todo mundo, ainda mais nesse período de pandemia, o mundo geme de dor, de luto, de perda. Recebemos mensagens de pessoas pedindo oração. Toda noite nós oramos por pessoas enfermas. Outras por consolo, oramos por consolo pelas famílias que perderam seus entes queridos. E a dor é tão grande, e a dor vem apertando o coração. Oramos, sabemos disso, mas sabemos que não estamos caminhando a um túmulo gelado, mas estamos caminhando para a bem-aventurança. Aleluia! Estamos caminhando para a morada eterna. Olha isso. Olha o que diz. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o versículo 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Console uns aos outros com estas palavras.
O nosso destino final não é um túmulo frio, não é uma cova funda, obscura. O nosso destino final é a morada celestial, é a morada eterna, onde estaremos com Cristo, lá na glória, lá nos ares. Ali reinaremos com Ele, desfrutaremos das boas aventuranças, sem dor, sem lágrima, sem as lembranças de sofrimento. Essas lembranças de sofrimento, de dor, já não existirão mais. Há um novo céu, uma nova terra, estaremos lá com Ele nesse novo céu, nesta nova terra, no paraíso, na casa do Pai, na Nova Jerusalém. Não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfermidades. Ele enxugará todas as lágrimas. Lá é o nosso destino. Lá é o nosso destino final. A saber, a morada eterna, o qual Jesus preparou de antemão, desde a fundação do mundo. Lá é a nossa morada eterna. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja. Consolem uns aos outros com estas palavras. O Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Voltará para buscar a sua igreja e nós com Ele reinaremos em glória. Estaremos com Ele face a face. Estaremos com Ele face a face. Falaremos com Ele. Viveremos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, querido, que está passando por um momento de angústia, de luto, de dor, de perda, eu te dou essa palavra de esperança, que não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é simplesmente somente a vida, porque aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados podem nascer de novo. Podem nascer de novo. E eu quero concluir dizendo que muitos dos judeus que ali estavam ouvindo, muitos que estavam ali ouvindo e vendo esse cenário da ressurreição de Lázaro, e o resultado dessa intervenção de Jesus nessa ressurreição de Lázaro, tiveram duas reações. Causaram duas reações. Primeira reação: muitos dos judeus creram nele. Versículo 45 de João, capítulo 11. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. E outros, versículo 46, vai dizer que rejeitaram a Jesus. A pergunta é: qual é a sua reação diante disso? Qual é a sua decisão diante disso? Jesus disse para Marta e para Maria: o seu irmão há de ressurgir. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? E eu faço dessa pergunta de Jesus para você nessa noite. Você crê nisso? Qual é a reação? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? Muitos creram em Jesus e outros não creram em Jesus. Ele é a vida. Você crê nisso? Então, nesse momento de dor, de luto que você possa estar passando, minha palavra para você nessa noite é: creia no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aí contigo, se compadecendo da sua dor e dizendo para você: a morte
não tem a última palavra. Ela não é o fim. E dizendo para você, para que entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque os santos, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, têm um destino final. E esse destino final é a morada eterna. É morar com Cristo, lá no céu, lá na glória. Que Deus te abençoe. Que possamos consolar uns aos outros com estas palavras. Que o consolo do Espírito Santo te alcance. Que Ele possa te abraçar. E você perceber que Ele está juntamente contigo. Para a glória de Deus Pai. O Deus de misericórdia. O Pai de misericórdia. O Deus de toda consolação. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o consolo do Espírito alcance a sua casa nessa noite. Para a glória de Deus. Fica na paz. Amém. Graças a Deus por essa palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração. Que você frutifique essa palavra durante essa semana. Amém. Nós queremos nesse momento dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, que tem se esforçado para manter-se fiel, né? Quando você dizima e você oferta ao Senhor, você está praticando diversas coisas ao mesmo tempo. Obediência, aquilo que a palavra de Deus diz. Você está praticando generosidade também. Você está demonstrando fidelidade também. Ou seja, muitas coisas ao mesmo tempo somente nesse ato. Então, nós queremos consagrar ao Senhor todos esses recursos para a glória do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os dízimos e as ofertas, ó Pai, que os teus filhos depositam diante do Senhor. Não, Pai, não é diante de homem, mas é, Pai, no teu altar. E nós queremos consagrar a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, esses recursos. Ó Deus, Tua igreja tem trabalhado, Senhor, da melhor maneira que pode, para, Senhor, suprir necessidades daqueles que estão em sofrimento. Então, Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que esse recurso, o Senhor venha multiplicar, para que mais famílias ainda sejam abençoadas, ó Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, amém, meus irmãos. Nós estamos chegando ao fim do nosso culto, e eu quero te lembrar três recadinhos. O primeiro, nesta sexta-feira já desta semana, teremos a nossa vigília de oração online. Vai ser pelo aplicativo Zoom. Só tem vaga para 100 pessoas, porque o aplicativo só suporta 100 pessoas. Você que quer participar, vai ser das 8 da noite até a meia-noite, sexta-feira. 4 horinhas de oração. Você dá o seu nome para Camila. Manda lá, Camila, eu quero uma vaga aí para a vigília de oração. Tá bom? Outro recado. Você adolescente, você jovem, sexta-feira também o seu lugar é aqui. Vamos ter o nosso ponto de encontro, tá? Vai ser presencial às 19h30. Ah, vou ficar em casa, vou ver de casa. Não vou deixar transmitir. Ponto de encontro não vai ser transmitido online. É só para quem estiver aqui. E com surpresa. Então você que quer participar, manda lá no direct, manda lá no mensagem do Facebook, direct do Instagram, manda mensagem para a Maiara, dê o seu nome para participar do ponto de encontro. E por fim, terça-feira, a nossa reunião de oração, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube, às 20 horas. Olha, nessa terça-feira que passou, tivemos mais de 100 pessoas. Olha só que bênção. Mais de 100 pessoas ali na reunião de oração. Se batemos 100, a gente pode bater 110, né? Então, coloca aí um recado na geladeira, prende no imã da geladeira, bota o celular para despertar, faz qualquer coisa. Mas terça-feira o teu lugar é na reunião de oração às 20 horas, tá bom? Oração final, em seguida a bênção para você permanecer onde você está abençoado.
Pai, louvado seja o teu nome por essa noite, esse culto abençoado, essa palavra, esses louvores, Senhor, por todos esses momentos nós te agradecemos, ó Deus, que essa semana que se inicia hoje, Pai, venha ser uma semana de sucesso, de vitória, de boas notícias, ó Pai, na vida dos meus irmãos. Pai, guarda os teus filhos, ó Deus, blinda o lar dos teus filhos, a família dos teus servos, ó Pai, livra de todo mal, ó Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana marcada pela presença do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e bondoso Pai, e a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus, seja sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre, amém. Até terça-feira. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.